Olá, meu amorzinho, tudo bem? Quero fazer com você a resolução comentada daquelas questões do aulão sobre mensagem de Fernando Pessoa. A primeira questão é da Unicamp, porque eu não sei nem se é história ou se é literatura, vamos dizer que seja interdisciplinar, né? O que ela pede aqui, ó? Referente à expansão marítima dos séculos XV e XVI, o poeta Fernando Pessoa escreveu em 1922, no poema Padrão. Nossa, eu lembro a música cantada pelo Caetano Veloso, fica na minha mente, ó, imenso e possível oceano, ensina estas quinas que aqui vês, que o mar, com fim, será grego ou romano. O mar sem fim é português. Lembra da musiquinha da aula? Nossa, que delícia, né? Nesses versos, identificamos uma comparação, não perca isso de vista, né? Entre dois processos históricos. É válido lembrar que o poema compara o quê? Vamos lá. O sistema de colonização da Idade Moderna aos sistemas de colonização da Antiguidade Clássica, né? A navegação oceânica tornou possível aos portugueses o tráfico de escravos. Tem até uma certa lógica aqui, né? Para suas colônias. Enquanto gregos e romanos utilizavam, servos presos. A terra tem mais cara de Idade Média, feudalismo. Então, descartada a letra A. Letra B. O alcance da expansão marítima portuguesa da Idade Moderna aos processos de colonização da Antiguidade Clássica. Essa é a comparação que está sendo feita. Enquanto o domínio grego e romano se limitava ao mar Mediterrâneo, fechadinho, né? Por isso que se fala o mar com fim. Lembra do mapa? Imagina o mapa, né? O mar Mediterrâneo, que ao norte você tem a Europa e ao sul você tem o quê? A África, né? Então ele é fechadinho. Então por isso que ele fala o mar com fim será grego ou romano. Um mar sem fim, Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Pacífico, este será português. Então, olha aí. Enquanto o domínio grego e o romano se limitava ao mar Mediterrâneo, o domínio português expandiu-se pelos oceanos Atlântico e Índico. Essa é a letra B. Mas, professor, qual é o erro da letra C? Vamos ver? A letra C fala o seguinte: a localização geográfica das possessões coloniais dos impérios antigos e modernos. As cidades-estado gregas e depois do Império Romano se limitaram a expandir seus domínios pela Europa, ao passo que Portugal fundou colônias na costa norte da África. Veja, colônia, Brasil, nós somos uma colônia e nós não somos costa norte da África. Eis um exemplo que comprova que a letra C está errada. Qual é o erro da letra D? Vamos ver. A duração dos impérios antigos e modernos, sem falar que o norte da África, esqueci de falar disso na alternativa anterior, ainda é mar Mediterrâneo, tá? Bom, a duração dos impérios antigos e modernos. Enquanto o domínio dos gregos e romanos sobre os mares teve um fim com as guerras do Peloponeso e Púnicas, respectivamente, Portugal figurou como a maior potência marítima até a independência de suas colônias. Veja, em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal. Portugal já não é mais uma potência marítima, né? Em 1975, não, 74, acho que é 75, né? Moçambique e Angola se tornaram independentes de Portugal. Né? Cadê? Portugal já não é nem mal. Há muito tempo já não era potência marítima, a maior potência marítima. Então, você já sabe que a letra B é errada. Enfim, para a questão de número 1 da Unicamp, você deve ter assinalado a letra B. Já a questão 2 da Unifesp pegou o poema Prece, né, que a gente lembra na aula, cantado pelo Gilberto Gil. Lembra que ele fala que parece que Portugal é aquela brasa, né, que está com um monte de cinza em cima, né, parece que está morta, mas não. Basta soprar um marágio, ventinho, qualquer coisa que seja, essa brasa renasce. Então essa é a lógica do mensagem. Portugal decaiu, mas ainda vai se reerguer. Então há essa expectativa, essa esperança, né, de que ele vai se reerguer, cumprindo a profecia do Quinto Império. Então o que a Unifesp pergunta? Extraído do livro Mensagem, o poema pode ser considerado nacionalista. Por que ele é nacionalista? Na medida em que o eu lírico é aquele que confessa suas emoções no poema. Bom, por que o poema é nacionalista? Diz a letra A: apresenta Portugal como uma nação decadente, que não faz jus ao seu passado. Veja, onde é que está? Veja, eu sou nacionalista porque eu estou falando mal de Portugal. E ele faz questão de lembrar esse passado português. Então não está aí um nacionalismo. Eu sou nacionalista, quer dizer, eu sou apaixonado por você porque eu falo mal de você. Oi?
eu sou nacionalista porque eu falo que Portugal não faz jus ao seu passado heróico. Descartada a letra A. Inspira-se no passado de heroísmo do povo português que, no presente, já não acredita na sua história. Veja, quando ele fala basta soprar uma aragenzinha que essa chama se reacende, ele acredita ainda, não só em Portugal, mas também está acreditando na sua história. Tanto que o poema resgata toda essa história. Vamos ver se é a letra C. Busca reviver o sonho de uma nação grandiosa, essa é a lógica do Lenissagem, por isso que ele é nacionalista, cantando um Portugal almejado por seus feitos gloriosos. Então essa glória portuguesa é o elemento sempre cantado no poema. E olha, você vai se reerguer, Portugal. Né? Então, por isso que o poema é nacionalista. Então, tá certinho a letra C. Qual é o erro da letra D? Reconhece o desejo de um povo português glorificar seus heróis, o que não foi possível até o seu presente. Peraí, Camões já fazia esse negócio de cantar a glória do povo português. Como assim? Até o presente não se cantou a glória do povo português? Ixi, está erradíssima, letra D. E a letra E descreve o Portugal de seu tempo como uma nação gloriosa e marcada por histórias de heroísmo. Descreve Portugal do seu tempo, é a cinza. Ele está descrevendo Portugal do seu passado, é o do passado que é uma nação gloriosa. Hoje, esse fogo virou apenas cinza, mas basta uma aragem, será quando Dom Sebastião voltar, que essa brasa, esse fogo se reacende. Então, olha, é raro, o erro está aqui. Portugal, de seu tempo, uma nação gloriosa, a glória está lá no passado, e pode ser que venha com o futuro. Portanto, para a questão 2, você deve ter aí assinalado a letra C. A questão 3 é da FUVEST, né? E o que ela está cobrando de vocês? Que o candidato reconheça a base, o genoma, a lógica, né? O código central do mensagem. Tanto que, olha o que ela pergunta. A leitura de mensagem de Fernando Pessoa permite a identificação de certas linhas de força que guiam, e até certo ponto, singulares. O que é singular? Não é singular aquilo que não é plural, aquilo que é único. Quer dizer, que torna um único, que torna um diferente, o espírito do homem português, dando-lhe uma marca muito especial, aquilo que é típico de Portugal. Vamos lá. Dentre as alternativas a seguir, em qual se enquadraria melhor esta ideia? Veja a letra A, preocupação com os destinos de Portugal do século XX. Veja, ele tem essa preocupação na hora que ele compôs, que ele confeccionou o poema. Mas o poema não é essa preocupação dele, Fernando Pessoa. Mas o que é que torna o povo português diferente? O que é que torna o povo português único? Então tem que ser uma coisa que você vai encontrar lá no século XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, inclusive. Agora, esse elemento, o que será de Portugal no século XX? Isso não é uma característica do povo que vem lá desde a sua origem. Tira essa, né? Preocupação com a história, político não. Talvez o elemento social, mas o político não é um elemento, não é política a preocupação do Fernando Pessoa em mensagem. Veja a letra C, recorrência é aquilo que se repete, né? Recorrência de certas constantes, você está repetindo, é algo que é constante. Constantes culturais portuguesas como o messianismo, acreditar num Messias, num Salvador que pode ser o Cristo, que mais o Bandarra fala de um Cristo reencarnado, pode ser naquela figura de um rei, o Padre Vieira falava disso, né? Aquela figura reencarnada de um rei poderoso, e mais para frente isso vai se misturar na figura da espada Excalibur, que é o rei que vai aparecer e vai empunhar essa espada, né? Vai reunificar a nação. Pode ser o Dom Sebastião voltando, o encoberto, o desejado no meio de nevoeiro. Quer dizer, sempre se crê, quem é esse Messias? Não sei, mas existe um Messias que vai salvar o povo português, vai reerguer a nação portuguesa. Então é essa aí que você deve assinalar, né? Agora, qual é o erro da letra D, professor? Reordenação da história portuguesa não é desde Dom Sebastião. Ele vai reordenar, aliás, não sei nem se existe essa constante do povo português. Quem reordena, estou pensando agora, né? Quem reordena é o Fernando Pessoa. Não é que isso seja constante do povo português. O povo português tem essa coisa sebastianista, Dom Sebastião, mas é algo que, nossa, vai se misturar com coisas bem anteriores a Dom Sebastião. Quem está reordenando a história de Portugal não é o povo português, isso não é uma característica do povo português, isso é o
Fernando Pessoa. E a letra E, a marca da religião católica não é necessariamente religião católica, que o messianismo vai se misturar ao ciclo do Rei Arthur, tantas outras coisas. Não é que a marca da religião católica vai ser algo que é típico do povo português, que outros povos também estão marcados pela cultura católica. Portanto, para a terceira questão, você deve ter assinalado aí a letra C. A questão 4 também é da FUVEST, né? O que ela tem? Pegou-se, né, a FUVEST pegou dois trechos dos Lusíadas, em que o Vasco da Gama descreve para o rei de Melinde, a gente até falou disso na aula, vai descrever para o rei de Melinde. O rei de Melinde quer saber a história do povo português, daquele povo bravo, né, valoroso, que chegou até ali, com aquelas caravelas maravilhosas. Então, o Vasco da Gama vai começar a contar a história do povo de Portugal, descrevendo onde fica Portugal. Então ele fala que eis aqui, lembra aquele mapinha da Europa que a gente apresentou na aula, né? Eis aqui se descobre a nobre Espanha como cabeça ali da Europa toda. Então a Península Ibérica, a Espanha é a cabeça da Europa, né? Eis aqui quase cume o alto da cabeça da Europa toda, a parte mais sagrada que é o alto, né? O reino lusitano, onde a terra se acaba e o mar começa. Então essa ideia de que a parte mais importante da Europa, o cume da cabeça, é Portugal, né? Fernando Pessoa pegou essa mesma ideia daquele poema, né, que a gente leu na aula, em que ele descreve a Europa, né, a Europa com aquela posição de esfinge, né, a esfinge como algo de misterioso, né, então olha, ele descreve a Europa deitada já sobre os cotovelos. Bom, a pergunta é muito simples. Os textos 1 e 2 iniciam respectivamente as instâncias, quer dizer, as estrofes 17 e 20 do canto terceiro dos Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. E o texto terceiro é um poema do livro Mensagem, de Fernando Pessoa. A que movimento literário pertence cada um dos autores? O Camões pertence ao classicismo e o Fernando Pessoa pertence ao modernismo. Os dois são de Portugal, tá? Já a letra B, ela pergunta o seguinte: de que recurso comum aos dois textos se valem os autores para elaborar a descrição da Europa? Então você viu que os dois, tanto Camões quanto Fernando Pessoa, descrevem a Europa como se fosse uma pessoa, né? Tanto que a gente até lembra aquele mapinha que a Europa parece uma mulher, uma pessoa. Então esse é o recurso utilizado. A Europa, ao ser descrita, é tratada como se fosse uma pessoa. Ou até você poderia dizer o quê? Os dois utilizam a personificação, ou a antropomorfização, ou a prosopopeia. A quinta questão é da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Não vai me falar ESPN, como um aluno meu fez um tempinho atrás, né? Mas veja, ela seguiu o mesmo esquema da FUVEST, não é que ela está copiando a FUVEST, porque essa comparação dos Lusíadas com mensagem é uma coisa consagrada, né? É nítido, já é de grande conhecimento, que o Fernando Pessoa, ao escrever Mensagem, fez esse diálogo, esse confronto com os Lusíadas. Lembra que nos Lusíadas você tem o episódio gigante de Adamastor, que representa o Cabo das Tormentas, que representa aquele ponto lá no sul da África, até então intransponível. Então lembra? Ele vai materializar, vai transformar o Cabo das Tormentas no gigante Adamastor, que se dirige a esses portugueses falando: ó, gente ousada. Engraçado, quando ele fala mal dos portugueses, de uma certa forma ele está elogiando, porque ele fala: vocês são ousados, ó, gente ousada, mais ousados, ó, mais que quantas no mundo cometeram grandes coisas. Vocês são muito mais ousados do que tantos outros povos que fizeram grandes coisas, né? Quem os portugueses, né? Vocês que por guerras cruas, presta atenção nesse trecho, hein? Vocês enfrentaram guerras cruéis, né? Tais e tantas, quer dizer, tantas e tantas guerras cruéis. E que mais vocês enfrentaram? Trabalhos vãos, veja, por trabalhos vãos, trabalhos parece que não tem resultado nenhum, né? Veja, vocês nunca param quietos, vocês não descansam, estão sempre ousando, não param quietos, né? E aí isso vai lembrar o trecho em que aparece um monstrengo, lembra que vocês estavam tirando sarro? Um monstrengo que aparece diante do navio, né? E fala que vai ameaçando, vai falando, né? Aquele discurso assustador contra os marinheiros, e o cara do leme fala aqui, ó, aqui, o cara que leme está controlando o navio, ele fala: aqui eu, leme, sou mais do que eu. Quem sou? Quem é você? Quem é você? Ele responde: eu sou mais do que eu. Eu sou um povo que quer um mar que é teu. E mais que um monstrengo, que minha alma teme, arrola nas trevas do fim do mundo, mais do que esse medo que eu tenho do monstrengo, manda a vontade que me ata ao leme. Quem? E é o rei Dom João
segundo. E aí você tem, olha que bonitinho esse enunciado, o gigante Adamastor fala aos navegantes portugueses que queriam pioneiramente atravessar o Cabo das Tormentas a caminho das Índias. Bom, em 2, o timoneiro fala ao monstrengo o porquê de a embarcação lusitana estar enfrentando os perigos do mar. A partir dos receitos e dos comentários, assinale a afirmação que esteja incorreta, né? Veja, nós temos 4 corretas, nem vou comentar porque elas estão corretas, porque são corretas. Agora veja, olha o erro da letra C. A fala do gigante em 1 acusa os portugueses de guerreiros cruéis. Não, eles enfrentaram guerras cruéis. Não é que eles sejam guerreiros cruéis. Veja, vocês vão enfrentar um vestibular desumano. Isso não quer dizer que vocês são desumanos. A mesma coisa, esses navegantes portugueses, eles enfrentaram guerras cruéis. Então, isso não quer dizer que eles são guerreiros cruéis. E esse é o primeiro erro. E a do timoneiro, em 2, é mais branda, tem um tom de pedir. Ele não está pedindo. Ele está dizendo, a gente vai tomar um mar que é seu. Então, este é o errinho. Esses são os 2 errinhos da alternativa C. Portanto, para a questão, nem lembro mais que número é essa questão, para a questão 5, você deve ter assinalado aí a letra C. Já as questões de 6 a 9 utilizam o mesmo poema, Mar Português. Lembra que a gente falou que, nossa, é o poema que é mais cobrado nos vestibulares, porque é o mais famoso. Lembra a frase? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Então essa oração, ela é consagradíssima. E tem gente que fala, nossa, é do Fernando Pessoa? Nossa, é do Mensagem? É do poema Mar Português, famosíssimo, né? Então, o que a sexta questão pediu para vocês? Ela pede, o Mackenzie, a incorreta, né? Lembra que ele fala ó mar salgado. Esse ó é a palavra que introduz vocativo. O que é vocativo? É o termo que se refere à pessoa com quem eu estou falando, a entidade com quem eu estou falando. Então aqui no caso é o mar. O que está errado na letra A? O eu lírico dirige-se a 2 interlocutores diferentes. Tá certo dizer que na primeira estrofe ele se dirige ao mar. Na segunda, ele continua fazendo o mesmo discurso, provavelmente para o mar. Ele não está querendo dizer que é Deus para quem ele se dirige. A referência que ele faz é o seguinte, olha, Deus fez isso. Então, se eu falo que você fez a questão 6, né? Os meus alunos fizeram a questão 6, não quer dizer que eu estou falando com os alunos. A mesma coisa está acontecendo aqui. Deus, ao mar, o perigo, o abismo, Deus quer dizer, eu só estou falando de Deus. Não é que eu estou falando para Deus. Tem uma grande diferença aí, né? Portanto, sexta questão, você deve ter assinado como incorreta a letra A. A sétima questão é do Enem. Olha aí, ele aproveitando o mesmo famosíssimo, mais do que isso, arquifamoso, arqui quer dizer acima de tudo, né? O arquifamoso Mar Português. Nos versos 1 e 2, a hipérbole é uma expressão exagerada, né? Veja, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Veja, o mar é salgado por causa das lágrimas do povo português. Nossa, que exagero. Em que mais? Além da hipérbole, eu tenho a metonímia. A lágrima, o que é metonímia? É uma troca de uma palavra por outra. Em vez de falar sofrimento do povo português, eu falo a lágrima do povo português. Essa é a metonímia. Muito bem. Qual o objetivo? Aqui que o Enem diz, a hipérbole e a metonímia foram utilizadas para subverter a realidade. Isso é típico da poesia. Por meio da linguagem, eu vou quebrar a lógica, a maneira convencional de olhar a realidade. Ele subverteu. O mar é salgado, porque ali eu tenho as lágrimas do povo português. Nossa, é isso mesmo? Subvertir a realidade. Bom, qual o objetivo? O Enem adora isso. Qual o objetivo desse texto? Qual o objetivo dessa subversão para a constituição temática do poema? Essa subversão tem a ver com a lógica do poema. Lembra que é um poema que está elogiando, enaltecendo o povo português que conquistou os mares, né? Então, para que este exagero? Potencializar a importância dos feitos lusitanos. Veja, eles conquistaram os mares e isso custou um sacrifício danado. É que nem você, né? Se vestibular fosse... Aliás, se nem existisse vestibular, nem teria graça, não é verdade? Nem teria graça você estudar na USP.
Agora imagina, você aguentou um aulão de 5 horas, olha o sacrifício, né? Você aguentou um aulão de 5 horas, multiplica isso por 9 livros é 45 horas de livros, mais resolução de questões, mais assistir essa resolução comentada, nossa senhora, fora as outras matérias, e aí você ano que vem, nossa, eu estou na USP, isso potencializou todo esse sacrifício para conquistar a sua vaga na USP. Então, por isso ele destaca de uma forma exagerada o sofrimento português, potencializar a importância dos feitos lusitanos. Veja, ele destaca o sofrimento para tornar muito mais potente a conquista marítima, as grandes navegações, durante essas grandes navegações. Portanto, sétima, você deve ter assinalado a letra A. Mas por que está errada a letra B? Vamos ver. Criar um fato ficcional. Tá, as lágrimas de Portugal são o salgado do mar. Tudo bem, é um fato ficcional. Ao comparar o choro das mães, não é o choro da natureza. Aliás, não é só o choro das mães, é o choro de todo o povo português. Letra C, que está errado. Reconhecer, não se fala de dificuldades técnicas. Fala-se do sofrimento do povo português, não de dificuldades técnicas. Letra D, atribuir as que derrotas, que batalhas. Eu estou falando da conquista dos mares, né? Letra E, relacionar os sons do mar ao lamento dos que derrotados, são conquistadores, né? Veja, um monte de gente morreu, mas em nome da conquista do mar. Portanto, para essa questão, a questão 7, você deve ter assinalado, então, a letra A. Já a 8ª questão, estadual de Londrina, assim né? Você já, depois que a gente analisou tanto essa frase, ficou até fácil, né? Se bem que, você acha que a tua queixa em relação a essa questão não, estadual de Londrina, não é só isso, mas deu para responder, né? Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, a frase tudo vale a pena se a alma não é pequena, lembra aquela coisa nietzschiana que a gente analisou, que o ser humano tem que buscar o máximo de sua potencialidade, então qualquer coisa que você faz vale a pena, desde que isso signifique que você se envolveu, que você se entregou, que você não foi medíocre, né? Então, o que melhor se encaixou aqui foi a letra A. Se o objetivo é a grandeza da pátria, é a primeira camada da leitura do mensagem, é a grandeza da pátria, mas pode ser mais do que a grandeza, né? Lembra que a gente tem a primeira leitura, a primeira camada é um livro patriota, é um livro que vai falar sobre a história de Portugal, mas por que ele tem que ser lido para nós que vamos prestar Fulvestre? Porque ele também tem aquele lado da autoajuda, né? Vai nos incentivar assim, a buscar a grandiosidade dos nossos destinos, a grandiosidade do ser humano, né? Bom, se o objetivo é a grandeza da pátria, não importam os sacrifícios impostos a todos, tudo vale a pena. Até o sacrifício de Portugal, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram casar, valeu a pena, porque isso possibilitou a conquista dos mares. Então essa que está certa. Qual é o erro da letra B? Quem está falando em levar a paz? De novo está insistindo nessa coisa de guerra, né? Qual é o erro da letra C? De novo, olha aí, todas as pessoas têm valores próprios, tá, mas onde saiu isso do poema, né? Por isso, a guerra é defendida pelos governantes. O que uma coisa tem a ver, o que alhos tem a ver com bugalhos, né? Letra D, o sacrifício é compensador, mesmo que fiquemos insensíveis diante do bem comum. Insensíveis diante do bem comum, não está falando de insensibilidade, né? Letra E, tudo vale a pena quando temos o que almejamos, isso não implica enfrentamento de perigos, pelo contrário, ele fala que nós temos que enfrentar esses perigos, né? Esse perigo justamente que valoriza a nossa conquista. Portanto, para a 8ª questão, você deve ter assinalado aí a letra A. A 9ª questão, né, é da PUC, ela pede o seguinte: o trecho de Fernando Pessoa fala da expansão marítima portuguesa. Para entendê-lo, devemos saber que, veja, Bojador não é o sul da África, o sul da África é o Cabo das Tormentas. Bojador, se não me falha a memória, ainda lá no comecinho, na costa ocidental da África, Portugal tinha acabado de descer pelos mares e existia uma região, eu li alguma coisa assim que talvez por causa daquele monte de areia que é soprado pelo deserto do Saara, chega no mar e deixa ali na costa do Bojador, parece que tem uma profundidade de 2, 3 metros, então imagina, a caravela não consegue passar por ali, ninguém conseguia passar dali. É uma região, acho que é Saara Ocidental, alguma coisa que
está em disputa com o Marrocos, né? Então ainda é o começo, bem no norte da África, né? Quando em 1434, acho que Gil Eanes consegue passar, o que ele faz? Ele se afasta. Então ele fica longe desse cabo do Bojador e ele consegue passar. Foi uma grande conquista. Porque o pessoal dizia, por que ninguém consegue passar dali? Por que todo mundo afunda em Calha? Porque, é uma região terrível, monstros, né, serpentes, coisas horrorosas, né? Então, era só uma região que o mar não era tão fundo, que o mar não é tão fundo assim. Então, o Bojador é norte da África, o sul é o Cabo das Tormentas. Vamos lá. A dor, quando ele fala passar além da dor, é o sofrimento. De que sofrimento ele está falando? Ele acabou de falar na primeira estrofe. Quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezar, quantas noivas ficaram por casar, quanto do teu sal são lágrimas em Portugal. É dessa dor, não é das doenças que eles vão encontrar, acho que é beriberi uma delas, né? Essas doenças que vão ser encontradas durante as navegações. Então, letra B, nada a ver. Letra C, o abismo refere-se à crença, então generalizada, né, de que a Terra era plana, ninguém mais acredita nisso. Isso é uma coisa da Idade Média, o mundo evoluiu, o mundo cresceu, Terra plana, quem acredita nisso, né? E que, num determinado ponto, acabaria fazendo cair os navios, né? Então, essa crença que existia na época. Parece que é a letra C. Mas o que é de errado na letra D? Veja, quando ele fala que o Criador era contrário ao desbravamento dos mares, você lembra que em vários momentos da aula, né, a gente viu que era a vontade de Deus. Estou até lembrando lembra aquele poeminha cantado pela Bel Ramalho? Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Olha como eu canto bem, né? Deus quis que a terra toda fosse uma, que o mar unisse já não separasse. Então era a vontade de Deus, esse desbravamento do mar, e ele usou o português como seu instrumento, como sua ferramenta. Então por isso a letra D está errada. O Criador era contra? Pelo contrário, ele era favorável. A letra E, o mar citado não é o Oceano Índico, é o mar em geral. O Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Pacífico, não é exatamente o Índico, tá ok? Portanto, você tem para a questão 9 a letra C. Já a 10 é a da FUVEST. Lembra? Quando se fala de Nuno Álvares Correia, o condestável, aquele general que ajudou, né, com sua estratégia, com sua inteligência, que salvou Portugal da invasão de tropas da Espanha, né? E aí, veja, ele ganha esse título de condestável, e aí o que acontece? Ele acaba ficando no poema do Fernando Pessoa com a coroa. Lembra aqui? Engraçado, ó, lembra que a gente já falou que o vocabulário da FUVEST é complicadíssimo. O primeiro obstáculo não é nem acertar a questão. O primeiro obstáculo é entender o que ela está pedindo. Olha que a questão, olha o enunciado. A primeira parte de mensagem organizada como um correlativo poético do brasão das armas de Portugal. O que quer dizer isso? Cada parte do brasão corresponde a um poema, tá? Então, os castelos, as quinas, o escudo, né? Então esse é o correlativo. Então, a coroa do brasão de Portugal vai corresponder ao Nuno Álvares Correia. Então, veja, olha o vocabulário da FUVEST, né? Perfilando, quer dizer, vou colocar numa fila, vou enfileirar, perfilando uma série de figuras míticas, históricas, que teriam sido responsáveis pela formação nacional portuguesa. A seleção de Nuno Álvares Pereira para ocupar o lugar da coroa. Lembra que o mais importante não é nem tanto essa coisa tão concreta, né? Tanto que isso faz até com que a gente valorize um poema que parece tão nacionalista, tão eurocêntrico, né? Seja um poema bonito, né? Porque não fique nessa coisa do ao pé da letra, né? Eu não estou falando só da expansão marítima, da história de Portugal. Isso simboliza um algo a mais, um transcendente, tá? Então, não é a conquista do mar, mas é a conquista de um engrandecimento do ser humano, por exemplo. Então, quando você fala a coroa ao pé da letra, né, em linguagem denotativamente, a coroa está ligada ao quê? Ao rei. Essa nobreza que é o título. Não, ficou pro quem é? Por que vai ser o Nuno Álvares que vai ser a coroa? Porque essa nobreza não é de título, é o caráter. É a personalidade que o faz nobre, não é ter nascido na nobreza. Isso está onde? Ó?
Sugere, pela imagem do halo de luz, em bonito isso, né? Ele vai mexendo a espada e vai criando esse halo de luz, como alguns santos têm, né? Que a verdadeira nobreza não é de ter nascido numa classe privilegiada, o halo de luz, o halo de luz de santo é a nobreza do espírito, né? Mais do que guerreira, mais do que classe social, é uma nobreza espiritual. Tanto que, lembra? Guerra sem guerra, bellum sine bellum, né? Então essa coisa da guerra, talvez num outro plano, plano espiritual. Qual vai ser o quinto império? Deixa China, Estados Unidos, deixa a Inglaterra ficar com o império deles. O império português será outro, o espiritual. Né? Então essa valorização do elemento espiritual, portanto, essa que deve ser assinalada. Qual é o erro das santas? Bom, a letra B fala de sangue bretão. Não é sangue. Ah, mas é Excalibur. Excalibur está com uma simbologia aqui. Não é que o Fernando Pessoa vai ligar a mensagem às histórias do rei Arthur, então vamos ser bretões, vamos nos vincular à Inglaterra. Não é isso, não tem nada a ver com sangue bretão, é o sangue português. Letra C. Distingue por meio do substantivo esperança um regente digno do seu posto. Não é do regente. Ah, é a coroa. A coroa está ligada à nobreza, não é o rei. O Nuno Álvares que devia ter sido rei. Não! Então, ele representa a nobreza do espírito. Não é que ele deveria ser o rei. Não é isso. Tanto que, o destaque. Lembra o movimento que ele faz com a luz e do halo, né? Com a espada, né? Gerando uma luz, lembrando aqueles santos. Veja a letra D. Enaltece, pela repetição da palavra espada, a guerra como estrada para o futuro. Veja, nem é guerra. O engraçado é que o mensagem é um poema sem guerra. Ele fala da guerra, ele menciona, ele faz menção, mas ele não narra a guerra. Então é um drama estático, é um poema épico que não tem guerra, né? Então está errada a letra D. Indica associado ao adjetivo consumado, consumado é que ele está realizado. A ideia é que está consumado, é que você pode pensar que consumado é aquilo que acabou. Está consumado, aquilo que se realizou, aquilo que está acabado, mas não acabado no sentido de decadência, de destruição. É o consumado, acabado, aquilo de realizado. E aí, uma visão desenganada da história. O consumado é o realizado, é o acabado. Realizei, tive meu sucesso, né? Então isso está consumado. Não é que é uma visão desenganada da história, é uma visão gloriosa da história que vai aparecer no livro, tá bom? Então, para a questão 10, nossa última questão, você deve ter assinalado a letra A. Então é isso. Esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente na resolução das questões referentes ao aulão de mensagem de Fernando Pessoa. Tenho certeza que você gabaritou todas, né? Então, só me resta mandar um beijo e até a nossa próxima aula, que é Alguma Poesia de Drummond.